Ele é doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, tem mestrado em Educação também pela mesma Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, na área de pesquisas em Ciências Sociais, na Educação, pelo GPDisc, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Diferenciação Sociocultural. É licenciado em bacharel em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, licenciado em Pedagogia pela Universidade 9 de Julho. Tem experiência docente na área de educação, com ênfase em História da Educação, Sociologia da Educação, Sociologia do Trabalho, Pensamento Pedagógico, Políticas Educacionais, Pensamento Sociológico, História do Brasil, História Contemporânea, História Social e do Trabalho. Foi professor no curso de Pedagogia da UniOeste, campus de Cascavel, no Paraná, professor em cursos de Pedagogia e História em outras instituições de ensino, atuou em cursos de pós-graduação, especialização, curso de gestores pela Faculdade de Educação da Unicamp, atuou como professor em cursos de pós-graduação, lato sensu em gestão educacional, autor de diversos livros, é um dos fundadores do canal no YouTube História, Trabalho e Educação no Brasil. Hoje eu tenho a honra de tecer em reverso com o professor Heraldo Leme Batista. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Juliana, tudo bem? Obrigado pelo convite, para a gente estar aqui para falar de um tema tão importante. Eu agradeço profundamente aí pela lembrança e pelo convite. Muito obrigado. Que bom. Professor, você é um dos organizadores, junto com a professora Ana Carolina Marsiglia, desse livro aqui, Pedagogia Histórico-Crítica, Desafios e Perspectivas para uma Educação Transformadora. Isso. Seu artigo e o artigo do professor Marcos Roberto Lima abre o livro, né? Pedagogia Histórico-Crítica como teoria pedagógica transformadora da consciência filosófica à prática revolucionária. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu já começo aqui o meu questionamento sobre a contribuição da pedagogia histórico-crítica, que se fala muito dessa contribuição para os alunos, mas não se fala quase dessa contribuição para os professores. Quais seriam, então, as contribuições da pedagogia histórico-crítica na formação omnilateral dos professores? É com você. Tá, Juliana, mais uma vez eu agradeço pelo convite, pela lembrança. A questão é importante para a gente analisar, né? E, primeiramente, eu farei alguns comentários para entrar nessa discussão, né? Nesse tema, nessa questão que você apontou. Bem, nós vivemos em uma sociedade de classe, capitalista, dependente do imperialismo e avançando para políticas de destruição de qualquer possibilidade social, principalmente nesse período histórico, a partir de 2015, a partir do golpe de 2016. E como diria Florestan Fernandes, trata-se de imperialismo total, onde tudo deve funcionar para o processo de acumulação de capital. Então, nós estamos vivendo um período muito tumultuado, turbulento, né? Um avanço aí de destruição de todas as possibilidades de política social. Bem, não interessa, então, para essa classe dominante, qualquer perspectiva de questão social. Portanto, a única possibilidade de rompermos com esta sociedade, onde aprofundam-se as formas mais precárias de trabalho, de vida, com as mudanças no mundo do trabalho, as metamorfoses do mundo do trabalho, a reforma trabalhista, o avanço da questão de terceirização para áreas fins, e toda, né, a reforma administrativa que está aí para destruição do serviço público. Né? Então, todas essas situações aprofundam mais, né?
E a formação unilateral da classe trabalhadora, dos professores, militância de esquerda, né, é fundamental nesse processo. Para entender este processo, para compreender este processo e buscar formas alternativas de resistência, de luta, né, contra essa devastação social. Ou seja, deve ser uma formação, não, que não pressupõe a tese da defesa da ocupação do Estado apenas para a implementação de políticas públicas. Porque, a meu ver, a burguesia, a classe dominante, deixou claro. Não? Nesta lógica, nesse momento histórico, esta pactuação social e a questão das políticas sociais não interessam mais. É privatização de todas as áreas, privatização de todas as empresas estatais, sucateamento total do serviço público, processo de privatização da educação superior, da educação básica, da saúde. É esse avanço, é isso que nós estamos assistindo hoje. O golpe foi nesse sentido. Né? Então, ou seja, deve ser uma formação que pressupõe a defesa do Estado. Né? Apenas e a implementação de políticas públicas. Não pode ser isso, não pode. Mais uma concepção política de romper com essa sociedade. Mas para que a classe trabalhadora tenha e adquira ou conceba esta concepção política, é necessária uma formação. Uma formação, de fato, uma formação plena. Uma formação que não pressupõe só lutar por políticas sociais. E com essa destruição, nós vamos ter que lutar assim, por políticas sociais. Né? Quanto mais avança isso, mais Keynes se tornará uma pessoa, um líder de esquerda. Né? Porque a nossa luta pela sobrevivência, pela escola pública, pela universidade pública, pela pesquisa, pela ciência, né? vai passar pela luta da ocupação do Estado também. O que eu estou querendo dizer para vocês é que não basta esta luta, né? Porque senão a gente fica refém de um reformismo que não avança. O reformismo por si só e o limite é a ocupação do Estado, dos aparelhos do Estado. Nós temos diversas experiências, não, pelo Brasil afora, né, de tentativa de implementação de políticas mais avançadas, mais progressistas, principalmente na área da educação, mas esbarra, né, num conservadorismo instalado nos municípios, nos estados e no país todo. Né? Então, para a formação de professores, devemos trabalhar com uma formação comunista mesmo, sem demagogia, para que os professores e os militantes dos movimentos sociais entendam que é importante disputar esses espaços, mas que devemos fazer a luta concreta na sociedade de organização da classe trabalhadora para o rompimento dessa sociedade. Pois a crise vai aprofundar. Né? O caos vai se aprofundar. E se não existir movimentos sociais nessa perspectiva, os partidos políticos de esquerda, nessa perspectiva que aponta o caminho, o horizonte, né, vai ser uma barbárie total e todo mundo vai ficar perdido nessa confusão, nessa destruição total da sociedade. Então, a lógica não pode ser uma lógica só eleitoral. Nós temos que formar professores, né, formar militantes, e formar professores para que disputem, né, e participe do sindicato, que participe dos conselhos, que participe ativamente das atividades na escola e que participe da organização de resistência também. Por que eu digo isso? Ora, eu conheço diversos professores que se intitulam de esquerda progressista e estão apoiando candidato de direita nessa eleição.
Eu conheço professores, por exemplo, no estado do Paraná, que apanharam pra caramba naquela greve que nós estivemos em 2015, né? E que hoje é candidato a vereador para um partido de direita. Ou que eu vejo nas redes sociais pedindo voto para um candidato de um partido de direita. É um absurdo, porque não entendeu ainda a lógica, não entendeu o que ocorre. Não é porque o governador é mau, porque o governador não quis implementar política, porque o governador... Não, porque se trata de um projeto social. E esses projetos sociais têm os seus intelectuais orgânicos que defendem esses projetos. Não? Então é preciso entender isso. E esse entendimento vai se dar com uma formação política de fato plena. Então não podemos defender, na teoria, uma perspectiva revolucionária e, na prática, as nossas nossas ações é na defesa do reformismo. Porque o reformismo é limitado. E aquela pactuação de 45, a questão do estado de bem-estar social, a questão de direito, acabou. É um Estado sem direito. Tanto que essa devastação social, essa destruição, nos remete, se não tiver resistência e nós não segurarmos esta onda, nós retornaremos à era pré-Vargas, a era Vargas, antes de Vargas, né? Onde os anarquistas, num período que os anarquistas, os comunistas lutavam por todos os direitos. Né? Então é isso, retornaremos ao século XIX. Então, essa questão é importante para a gente discutir isso, para a gente analisar concretamente essa situação. Então, o aluno militante de esquerda, ele percebe, ele visualiza a nossa prática. Então, não adianta eu falar de revolução o tempo todo, eu escrever de revolução o tempo todo, né? E, na prática, eu ser reformista. Agora, claro, eu posso defender reforma, entender que elas são importantes momentaneamente, mas eu não posso acreditar que elas são limitadas. Infelizmente, setores expressivos, hoje, dos movimentos sociais, dos partidos progressistas, o partido de esquerda, ainda acreditam nessa panaceia, né? E a agenda principal é a agenda eleitoral. Sendo que a agenda eleitoral deveria ser a luta e a organização da classe trabalhadora, né? Então se cria uma ilusão também para a classe trabalhadora que a partir da ocupação do Estado é possível fazer mudanças concretas reais. Não. Se no passado foi possível, hoje não é. Né? Então é isso. Então, portanto, devemos ter uma coerência política, porque isso aí também é formação. Né? A nossa prática como militante, a nossa prática como professores, a nossa prática como educadores tem que ter uma coerência, né? Política, um discurso, de fato, que pressupõe a construção de movimentos e de partido revolucionário. Mas não é partido revolucionário no lero-lero. Porque não adianta ficar na academia escrevendo tese mais tese, livro mais livro, e não ter uma base, um trabalho, né, de fato, de formação, né, de comprometimento com a questão de transformação. Não vamos ficar na universidade, né, um dogmatismo acadêmico, que a pesquisa é importante, mas enquanto intelectuais orgânicos comprometidos com a transformação, qual o nosso papel? Né? Neste sentido, é que eu afirmo e reafirmo para vocês, como afirmo nos meus artigos, no texto que a professora apresentou para vocês, né? Que a pedagogia histórico-crítica, quando ela é idealizada como uma proposta para a construção de currículos apenas para currículo, acreditando que isso vai ser aí é limitada. Para a institucionalização da mesma nos municípios, também é limitada. Por que eu digo isso? Porque existe colega que acredita piamente nisso. E para a realização também é limitado. E eu vou dizer para vocês o porquê que eu entendo assim. A pedagogia histórico-crítica, quando articulada com a perspectiva revolucionária da sociedade, ela é revolucionária.
O que eu quero dizer? Quando pensa a mesma apenas como política pública estatal em Estado burguês, ela é limitada. Mas se pensa na ocupação, implementação de política nesse Estado, mas trabalha de fato numa perspectiva revolucionária, aí tudo bem. Né? Porque existe compreensão, entendimento para todos os gostos. Né? Não quero dizer que não deve trabalhar apenas com essas questões. O que estou dizendo, afirmar, que não, se não for para além dessas questões, estaremos dando um tiro no pé. E as pessoas, os militantes, os estudantes que nos ouvem, que nos leem, que nos escutam, vão ficar acreditando em duende, que é possível, num belo dia de verão, né, abraçar com a burguesia e sair caminhando com ela num projeto de societal. Não, não é. Né? Não é, e está demonstrado, as mudanças na sociedade têm demonstrado isso para nós. Então, só existe a possibilidade de avançar na escola pública estatal quando trabalharmos com formação de professores nessa perspectiva plena, revolucionária. Mas a perspectiva plena revolucionária é participação social de fato. Não é numa greve ficar em casa ou ir simplesmente na passeata. Ah, eu participei da greve. Ah, participou? Legal. O que você fez? Ah, eu fui na passeata. De 15 em 15 dias, tem uma passeata, aí o cara vai lá no calçadão, vai não sei aonde lá, vai no centro da cidade, né, e participei ativamente. E o restante? O restante está em casa, de pijama, está escrevendo artigo científico, está fazendo outras coisas, ou passeando, né, mas não fazendo a greve. Então, tem muito disso. Né? Qual que é a nossa ação concreta no sindicato, no partido, nos movimentos sociais? Qual que é a nossa contribuição? Aí já diz, né, qual que é a nossa perspectiva e o que nós acreditamos de fato. Então, aí está a importância da pedagogia histórico-crítica. Por quê? Para a formação de professores, né, por exemplo, ela vai na contracorrente, na contramão, contribuindo com a formação de muitos professores da educação básica, para uma luta concreta. Mas se for trabalhado nessa perspectiva, concreta, real, de luta, de participação dos movimentos, porque não adianta falar que defende isso ou aquilo, a perspectiva revolucionária, a pedagogia histórica-crítica, e não participar de nada. Né? Então, essa é a importância das disciplinas, por exemplo, organizadas pelo STAD-BR. Né? Por quê? Porque está fazendo avanço para o Brasil todo, dando possibilidade que muitos colegas, muitos alunos, muitos militantes tenham acesso a essa discussão, a essa formação. Então, a formação política importante, usando os instrumentos importantes que nós temos hoje, né, principalmente em tempo de pandemia, para fazer esse trabalho. Né? E também para os grupos que foram formados, igual da Unioeste, pelo professor Paulino, esses grupos foram constituídos no Brasil todo de discussão, né, de estudo, de discussão sobre a questão da pedagogia histórica. Isso é importante também. Né? Então, todas as ações são importantes. Né? Então, a pedagogia histórico-crítica ela é fundamental nessa perspectiva. Por quê? Porque é não só teoria, mas um movimento político e ideológico progressista, transformador. Não? Transformador. Isso que é importante e por isso que ela é atual, por isso que ela contribui para quê? Para analisarmos a sociedade, analisarmos as tendências pedagógicas conservadoras que são hegemônicas na escola pública hoje, para a gente fazer a resistência, para a gente fazer a luta. De utilizar esse instrumento para a formação política de fato, de professores, de militantes, né, de movimentos sociais. Então, essa questão, né, eu estou concluindo a fala dessa questão, Juliana, eu entendo isso. Tá? Então, tem que ter um comprometimento político, tem que ter coerência, né? Não basta ficar encastelado dentro da universidade com a parede falando de revolução, não basta ficar andando com o Capital de Marx no braço, como se fosse uma bíblia,
né, decorando versículo e capítulos, não basta isso, né? Porque o próprio Marx, ele vivia, ele era comprometido com a questão da organização da classe trabalhadora e vivia com a classe trabalhadora e é um grande intelectual. O próprio Lenin. Então, nós temos que aprender com esses revolucionários, nós temos que aprender com eles para a gente fazer esse trabalho hoje e ter esse comprometimento. Né? Comprometimento. Então, a teoria é importante, uma ação revolucionária é importante. A ação revolucionária sem teoria também não serve para nada, porque a gente não tem ação revolucionária sem teoria revolucionária, porque a gente não sabe para onde vai. Né? Então, é isso, né? Essa questão, muito obrigado, uma questão importante. Maravilha, professor, extremamente lúcida a sua fala e oportuna, não é? Quando a gente vê aí os professores nadando de braçada no PSDB, candidatos a vereadora, inclusive a prefeito, é uma coisa realmente chocante. Essa semana eu vi no meu Face um professor, gente, do PSDB pedindo voto, o professor falou, meu Deus, não tem cabimento, é muita contradição, né? Leva borrachada na praça e vai apoiar de quem levou borrachada. Então, é complicado. Complicadíssimo. Professor, na luta pela escola, e você coloca isso também no seu artigo, como se dá a crítica ao reprodutivismo na educação? É com você. Então, é complicado, viu? Juliana, você está mandando só fogo aqui para mim. Olha, então vejamos, essa questão que é polêmica. Existe muita polêmica com relação a isso. Se a escola pública é reprodutivista, se ela não é reprodutivista, se ela é hegemonicamente a perspectiva conservadora, de direita, né? Então tem todas essas discussões. A escola não é crítico-reprodutivista. Ela reproduz ou não a ideologia burguesa? Sim. Eu entendo que a escola reproduz a ideologia burguesa. Até porque nós estamos vivendo numa sociedade burguesa, capitalista. Né? Seria, assim, muito, né, interessante, né, nessa sociedade, a burguesia se sentavam na escola, nós vamos deixar a escola lá, a educação de lado, vamos deixar lá. Não. Reproduz, sim, a ideologia burguesa. Mas é contraditória. Não só reproduz, não se reproduz de forma mecânica. Por que isso? Não reproduz de forma mecânica. Porque não tem na escola robozinhos. Os professores não são robôs, os alunos não são robôs, né? São professores, têm uma formação, muitos participam de sindicato, muitos participam de movimentos sociais na cidade, tem a questão do movimento estudantil, que é importante, secundarista, universitário, mas vamos à questão do secundarista. Haja vista a questão do movimento aí, da ocupação das escolas para os estudantes, para dizer um não para essa classe dominante, para esses governantes, né? A questão da reorganização das escolas. Foi um movimento importantíssimo do movimento estudantil. Né? Então, existe luta de classe no interior, no chão da escola. Existe contradição. Existe professor conservador? Existe. Mas existe muito professor fazendo greve, protestando, resistindo de todas as formas possíveis. Né? Então, não é uma coisa mecânica, não é achar robozinho, não. Existe contradição, existe discussão, existe embate, existe disputa política, existe disputa pelo sindicato, existe participação no sindicato, nas assembleias, nas greves. Quantas greves maravilhosas! Quer dizer, o ideal é não ter greve, mas nós vivemos numa sociedade de classe de muita contradição, os interesses antagônicos. Não? Greves dos professores no estado de São Paulo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Paraná, né, e que levam a acirramento da luta e dos conflitos, né, em decorrência
desses interesses antagônicos. Então, existe disputa, existe militante do partido de esquerda, né? Existe luta, então, no chão da fábrica. Então, não é só uma questão reprodutivista. E por que eu falo que existe? Porque, hegemonicamente, as teses, as teorias, né, as concepções e os trabalhos de formação continuada nas escolas públicas são na perspectiva conservadora, são na perspectiva pós-moderna. É por isso que ela é conservadora, é por isso que ela é reprodutivista. E muito município hoje, quem está prestando assessoria são essas fundações empresariais, que é um absurdo. Fora os processos de terceirização, igual no Paraná está tendo a terceirização de todos os agentes funcionários das escolas, que fazem parte da educação também. Não está a parte da educação. Então, é um movimento destruidor nesse sentido, né? E é por isso que eu digo que existe essa reprodução. O material didático que chega, né, dessas grandes empresas que produzem material de livros, cadernos, né, que chegam para as escolas. Né? Então é isso. E a resistência dos professores combativos, que tem uma consciência política, é muito difícil. Em decorrência do trabalho, de muito trabalho, da superexploração do trabalho. Né? Então, essas situações. Existe um movimento estudantil organizado, isso é importante. Assim como existe um limite imposto pelas políticas públicas conservadoras. Se nós analisarmos da década de 90, principalmente, né, da passagem da década de 90 para cá, né, da Conferência de Tailândia, depois os planos, depois a reforma do Estado, depois da LDB, né, tanta desgraceira nas políticas públicas educacionais e nas mudanças, nas reformas neoliberais no Estado como um todo, né, a partir de Collor, e a partir né, dando continuidade do Fernando Henrique, né, a questão da implementação da LDB conservadora. Então, tudo isso chega na escola. Chega na escola. Né? Então, o que ocorre? As condições de trabalho dos professores, o estresse, depressão, os professores, então, eles se organizam, eles lutam, eles mobilizam permanentemente. Né? Então, essas lutas demonstram que os professores não aceitam as políticas impostas. Mobilizam, fazem greve, questionam os momentos de tensão a todo tempo, de resistência. E é necessário resistir, e é necessário apoiar esses movimentos que fazem essa resistência. Porque não é só resistência pela questão da escola pública estatal, é resistência por uma sociedade que está sendo devastada, que está sendo destruída por um projeto conservador, ultraliberal, fascista, que representa o que existe de pior na sociedade. E por isso essa luta é importante, por isso essa organização é importante. A crítica às políticas neoliberais existe no chão da escola, sim. A luta contra as ideologias que tentam calar os professores, existe resistência, existe luta, e existe muito sofrimento, porque os professores estão trabalhando muito e muito, cada vez mais. Né? Resistência contra o processo de privatização da educação, da terceirização das escolas, esta maluquice, né, da questão da implementação da militarização nas escolas, que nós temos que resistir também, como nós resistimos à questão da escola escola sem partido, esse movimento dessa molecada idiota, que puxou esse movimento, é claro, com um objetivo concreto, né, de destruição da escola pública, de perseguição dos professores, desvalorização dos professores. Né? Por outro lado, então, o que nós vemos? Avançar cada vez mais a formação de professores na perspectiva de EAD, aligerada, sem conteúdo, sem fundamentação nenhuma. Então, este é um problema. E agora, com esse processo de privatização, de terceirização, é esse povo que tende a trabalhar na educação, na escola. Então, é uma situação difícil, é um momento difícil, né? A questão do reprodutivismo existe, sim, porque não existe hegemonia na perspectiva de esquerda, né? Se existisse, nós estaríamos numa outra sociedade. Né?
Mas existe a resistência, existe a luta. Não é uma coisa imposta, não é uma coisa mecânica, né, que chega lá e se implementa na escola. Que também nós cometemos esse erro. Nós cometemos esse erro, gente. E qual o erro nosso? De achar que nós vamos chegar numa prefeitura, no estado, em qualquer lugar, e vamos implantar de cima para baixo um projeto. Sem ouvir, sem discutir, sem ter um projeto, um processo pedagógico de construção, coletivo de construção. Isso também é autoritarismo. Né? Então, tem para todos os gostos, né, na questão da disputa dessa escola, né, uma escola pública, estatal, gratuita, e nós temos que lutar para manter, por mais difícil que esteja sendo, principalmente no momento de pandemia, que estão utilizando a pandemia para passar a boiada em todas as áreas. Não é só no latifúndio, só no agronegócio, não. Em todas as áreas é passar a boiada mesmo, passar por cima. Então, Alô, parou aqui, caiu. Juliana. Então, é essa questão, né, para responder. Muito obrigado. É uma questão. Você jogou a batata quente na minha mão, né, mas é uma questão muito importante, um debate muito importante nesse sentido. Né? Agora, professor, pensando numa prática social transformadora e tentando aí fugir de tudo aquilo, né, que você tão bem colocou na resposta da minha primeira questão, é possível que a pedagogia histórico-crítica seja implantada na sociedade capitalista? Juliana, tem uma questão, e agora parou tudo, caiu de novo. Eu posso pedir a liberdade para fazer mais alguns comentários? Que eu estou lembrando claro, agora. Professor, está tranquilo, viu? Sua imagem está boa, o som está bom também, fica tranquilo, está tudo ok aqui. Está começando a cair, Bolsominion na área, hein? Então, dando sequência, que eu estava pensando aqui, os professores estão sendo massacrados na escola pública. Sem tempo para preparar a aula, acúmulo de atividades, salários baixos, tem que trabalhar em 2, 3 escolas para manter a família, condições precárias de trabalho, adoecimento, né? As categorias, questão de estresse é altíssimo, depressão, em decorrência do avanço da precarização do trabalho. Né? E como eu disse anteriormente, o movimento Escola Sem Partido contribuiu para criminalizar, para perseguir professor, né, para que pais e idiotas entrassem com ações contra professores, ao estímulo a gravações em sala de aula, denúncia, e todo tipo de ações buscando desvalorizar a escola pública e desvalorizar o trabalho dos professores. Né? Felizmente, em muitos municípios, né, a nível de Brasil, nós conseguimos reverter e não foi aprovada essa questão da escola sem partido, esse um movimento conservador. Então, além disso, tem que se cumprir, né, os professores orientações, avaliações e mais avaliações, que não avaliam nada, né? E na parte pedagógica, os supervisores, coordenadores, relatório, isso, mais aquilo, dá conta da burocracia e dá conta da questão pedagógica que fica em quinto plano. Todas essas questões estão presentes na escola. Né? Então, nesse sentido, que a luta cada vez mais fragilizada. Né? Então, existe todo esse avanço conservador, principalmente quando o sindicato, e são maiorias os sindicatos, infelizmente, que faz opção por negociar, por dialogar, por fazer acordo, e deixam de fazer a luta. Muitas vezes a oposição, a base, passa por extratora o próprio sindicato, porque o sindicato está ali naquela, né, como dizia o caipira, né, naquela lerdeza danada, né, e aí vem a base e passa porque o sindicato não está dando conta mais de representar a base.
Então, não se trabalha na perspectiva da organização, mobilização e luta. Então, tem esse problema também do sindicato que contribui para essa situação na escola pública, né? A burocratização do movimento sindical. Então, é isso. E sobre a questão que você, né, a pedagogia, você comentou, pode refazer a questão, por gentileza, Juliana? Enquanto isso, eu tomo uma água. Como se daria, não é, a implantação da PHC na sociedade capitalista? Nossa, como se daria? Não se daria de jeito nenhum. Então, primeira coisa, que é o emaranhado, tem para todos os gostos, né? Tem gente que acha pedagogia, história crítica é uma bíblia, é inquestionável. Então, se alguém faz a crítica à escola, vai ter gente que vai querer crucificar na praça pública. Então, tem de tudo, né? Como tem marxista que acha que o capital é uma bíblia, né? Vai quebrar a cara, como já disse José Paulo Neto, numa palestra que eu vi dele na Unicamp, há uns 2 anos atrás, né? Vai quebrar a cara, né? Por quê? Porque não é um biblismo. Nós temos que ter a capacidade de entender essa realidade desse atual capitalismo, nesse momento histórico, né, e buscar, não existe a Bíblia, né, de tudo você vai buscar a Bíblia, né? As contribuições, a melhor contribuição é de Marx e Engels, mas nós temos que, não podemos transformar em biblismo, em igrejismo, né? Esse é um problema. Então, o que é a pedagogia histórico-crítica? É uma teoria pedagógica que só será possível desenvolver em outra sociedade? Gente, eu juro para vocês, eu juro, eu ouvi isso. Não, que a pedagogia histórica não é possível nessa sociedade, que ela só é possível numa outra sociedade. Então, vamos engavetar, vamos enquadrar, vamos pôr numa caixinha e vamos pôr dentro de um baú, né? A hora que a revolução cair das nuvens, né, a gente vai lá, abre o baúzinho, pega a pedagogia histórico-crítica. Bom, agora nós estamos em outra sociedade. Tá. Gente, a questão da transformação social é um processo, é um movimento, é cotidiano, e depende da luta, dependendo da capacidade de organização e de luta da classe trabalhadora, nós vamos avançando cada vez mais. E nessas contradições, embates, né, todas essas perspectivas teóricas de esquerda, marxista, revolucionária, são fundamentais. Gramsci, Lenin, né, todos, né, para a gente entender esse emaranhado e para fazer a luta nessa perspectiva. E a pedagogia histórico-crítica, né, então o que ela é? É uma teoria pedagógica que deve ser implementada nas escolas públicas, portanto, as escolas estatais, institucionalizar? Então, não vamos institucionalizar isso, né? Que tem também é outro equívoco, né? É outro equívoco. Pode se batalhar assim para a instituição, mas a nossa luta tem que ser na sociedade. Se a sociedade não entender a importância da escola pública, não entender a importância dessas perspectivas teóricas, e aí? Para que serve? Nós vamos ficar discutindo na academia, na universidade? Ah, beleza, vamos. E aí? Aí segue o bonde, porque não vai dar em nada, né? Nós vamos produzir ótimos livros sobre revolução, só que o povo não vai saber que tem que ter revolução, ou fazer a revolução, né? Ou a revolução vai surgir de alguma sala de aula, né? Ou de uma sala de professor. Então, ou é a pedagogia histórico-crítica é isso, ou é um movimento político-ideológico da classe trabalhadora, das classes subalternas, para a luta cotidiana contra toda a ideologia burguesa, conservadora e de direita. Se for isso, ótimo. Tem que ser um movimento, mas um movimento que a classe precisa conceber e entender isso. Porque nós vamos fazer seminário, mais seminário, produzir, e a classe não vai saber o que é pedagogia histórico-crítica, né? Então, é isso. Se é um movimento político ideológico da classe, porque representa a classe numa perspectiva de classe, tudo bem. Se não é, então aí temos um problema, né? Então, a meu ver, enquanto a classe trabalhadora não entender, não conceber as perspectivas teóricas,
né, que visa o processo de transformação social, né, vai ser difícil mudar a aula. Né? Sem teoria revolucionária não há transformação. Mas sem ação revolucionária, as teorias serão eternamente discutidas nas quatro paredes das universidades, sem eco com a sociedade. É um processo dialético, é isso, tem que caminhar junto, num caminho separado. Não existe uma prática revolucionária sem teoria revolucionária. Pode até ter uns malucos, não dá. Ou teoria que está deslocada da sociedade, também não dá. Né? Não dá, é a teoria pela teoria reproduzir, né? Aí vira um dogmatismo acadêmico, um dogmatismo marxismo, um biblismo. Então, é essas questões que nós temos que tomar cuidado até com a questão de pedagogia histórica crítica. Né? Então, é essas questões que eu aponto para vocês. O marxismo, então, não pode ser academicista. Pode até ser, mas não vai dar em nada. Eu não sei, né? Até Marx, se aparecesse hoje, se ressuscitar, ia ficar maluco, ia morrer. Né? Então, não pode ser fundamentalista, porque está virando um negócio fundamental, não pode. Né? Se assim for, nem pedagogia histórica crítica, se assim for, estamos reproduzindo o que se fazia na Idade Média. Né? É uma verdade absoluta, inquestionável, que era a verdade da igreja, e quem abrisse a boca, o bico, para questionar a igreja, ia para a fogueirinha santa, com certeza. Ia ser defumado, né? Queimado em praça pública. Então, por que eu digo isso? Porque hoje, nessas discussões polêmicas da esquerda, dos movimentos sociais, né, e da academia, nós distribuímos colegas, né, por não concordar com as suas ideias, difamamos colegas, e isso não estou falando do campo progressista, não estou falando de direita, não. Então, nossas concepções de partido são as melhores, né, o nosso partido é melhor, o nosso sindicato é melhor, e aí você não dialoga, não conversa, e não busca, não constrói a unidade. Nós estamos sendo devastados, nós estamos sendo destroçados, o planeta está sendo destruído. Então, nós estamos sendo queimados, o planeta está sendo queimado. Nós estamos por essa lógica destrutiva do capital. É uma lógica destrutiva e aí nós temos que buscar unidade. E a discussão que eu vejo, né? Não, quem que é melhor? Aí fica nessa discussão que eu estou vendo até nas redes sociais, até nos grupos do WhatsApp, é maluquice. Né? Que Trotsky é melhor do que Stalin é melhor não sei quem, que Lenin... E fica nessa discussão que nós estamos fazendo. E o barco está afundando. E o buraco está mais embaixo. Né? Então, nós temos que tomar cuidado com essa questão por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos nos degladiar mais. E eu vejo a pedagogia histórica como movimento político, ideológico da classe trabalhadora, como instrumento de formação, de luta para a construção de outra sociedade, né? Uma perspectiva pedagógica, filosófica e social. Pois é, também social. Né? Mas eu vejo um movimento ainda preso na universidade, né? Pois parte da realidade concreta da vida dos trabalhadores, na defesa da educação. Por que eu digo que ela... Porque ela surge, ela é construída, as suas ideias, a partir de uma prática concreta, né, de um pesquisador, de um professor, uma prática concreta na educação básica, na educação superior, que foi o caso do professor Demerval Sabiani, dialogando com os jovens na graduação, na pós-graduação e na educação básica. A partir de toda uma discussão coletiva, foi se elaborando ideia, né, que originou, né, a questão da pedagogia histórico-crítica, as propostas, as ideias da pedagogia histórico-crítica. E tem mais alguma questão? Eu deixei alguma coisa, Juliana? Não, professor, era isso mesmo. Eu estou muito feliz com a sua fala, quero muito te agradecer. Não, tem mais uma coisa que eu esqueci. Isso, Juliana. Tem mais uma coisa, assim, que são as suas leituras de quarentena. Conta pra gente. Não, espera aí, eu não terminei ainda. Tá, então termina depois. Agora eu lembrei que falando de quarentena. Fica tranquilo. Mais 10 minutos. 10 minutos vai se transformar em 1 hora. É possível a implementação, agora que você disse, né? Você perguntou, eu estava fugindo.
a questão da implementação na sociedade capitalista. Ora, se é um movimento, né, se concebemos como a teoria acabada, estática, mecânica, para ser implementada nas escolas, tem um processo dialógico pedagógico, estamos cometendo um grave erro. Aí incorre nos erros, muitos amigos acreditaram piamente na possibilidade de implementação das políticas públicas, quando a classe dominante não quer mais essas políticas públicas, é isso que está claro hoje. Então, a questão do imperialismo total, saco total de toda a possibilidade de Estado social. Pois bem, isso não quer dizer que não devemos disputar todo o espaço da sociedade. Né? Devemos disputar todos os espaços na sociedade. Tá, com relação à pedagogia histórica, é impossível. Como nós vamos construir, vamos dizer, é a perspectiva de esquerda, pedagogia histórico-crítica é uma perspectiva revolucionária. Então, se ela é uma perspectiva revolucionária, não tem como construí-la de fato, não, implementá-la de fato numa sociedade capitalista. Agora, se ela é uma perspectiva reformista, aí tudo bem. Em algum determinado momento histórico, você consegue, né, das mudanças, pode até ocorrer. Mas, se concebemos que ela não é reformista, mas é uma perspectiva revolucionária, ela é um instrumento também de luta. Não só isso, gente. Não só isso. Né? Não só isso. É mais um instrumento de luta da classe trabalhadora, da área da educação, é mais um instrumento de luta. Mas não só. Porque tem gente que só fala em pedagogia histórica de manhã, tarde, noite e madrugada. Né? Não só isso. Né? Ela é importante para os professores da educação básica, mas o cara fica falando de pedagogia, não participa do sindicato, que eu conheço essa situação, existe. Não participa de um partido de esquerda, existe. E não apoia a luta dos movimentos sociais, então, que coisa é essa? Que intelectual orgânico é esse? Né? Então, essas questões é mais um instrumento da nossa luta e é impossível a consolidação da pedagogia em uma sociedade de classe, ela jamais será hegemônica. Se ela for hegemônica, ou ela não é revolucionária, ou nós não estamos numa outra, na sociedade mais capitalista. Correto? Então, mas poderá ser fundamental no processo de resistência. Então, ela é fundamental. Não é poderá, ela é fundamental num processo de resistência, de luta da classe trabalhadora. Mas não só isso. Mas, né, como eu disse para vocês, né, o professor que fica, desculpa o termo, arrotando pedagogia histórica na escola, mas não participa da greve, não participa das panfletagens, não participa da luta, não, né, só vai lá né, de 15 em 15 dias, aí tem a passeata, ele vai na passeata, tira a foto e põe no Face, opa, e tira a foto com a camiseta do Che de marca, opa, eu sou revolucionário. Merda, não é. Então, essa questão é a questão da coerência política. Desculpe o termo que eu estou utilizando, mas é bem isso. Então, além disso, contribui para a construção de uma outra sociedade. Né? Como? Formação de professores universitários, estudantes de licenciatura, de pós-graduação, além da formação da classe trabalhadora. Então, não pode ficar preso dentro da universidade. Tem que dialogar, né, com a classe, porque tem que ser um movimento político ideológico que defende a educação pública estatal gratuita, mas que a sociedade tem que conceber. Agora, se nós não articulamos, não trabalhamos com a sociedade, com os movimentos sociais para entender isso, e aí? Eu vou produzir 50 livros sobre pedagogia histórica crítica e a sociedade nem aí. Quem vai comprar vai ser o povo os mesmos povos que participam do seminário de congresso e assim se vai a boiada. Não é por aí. Né? Então tem que ter essa relação, tem que ter essa articulação com a sociedade. Então é isso. Daqui a pouco a Juliana me faz cair aí. Então eu estou concluindo, né? Então, essas questões são importantes, são pertinentes, são fundamentais, mas nós temos, Juliano, que trabalhar numa perspectiva comunista, numa perspectiva revolucionária de fato, né? Numa perspectiva de transformação. Né? Então, é isso.
ter esse elo com essa classe trabalhadora, que agora nós estamos descobrindo, né? É preciso fazer trabalho de base, é preciso se aproximar do povo, é preciso se aproximar. Mas agora que nós descobrimos isso, pois é. Se é revolucionário, se é marxista, você tem que ter essa obrigação, essa relação da curso de formação, da palestra, né? E contribuir para que essa classe se desperte de fato, porque senão aquela catarse, a tal da catarse não vai acontecer nunca. Né? Que é essa, né? A questão da consciência de classe para si. Né? Ou seja, ter consciência de uma classe que é uma classe revolucionária. E isso só vai dar com formação política e com ação concreta. Se aprende muito na luta concreta. Né? Mas sem teoria você não vai entender para que serve a luta. Você vai achar que o prefeito fez aquilo porque ele não é um bom cristão, porque ele é maldoso, que o governador do Paraná jogou bomba nos professores porque ele é um idiota, e aí vai. Não, porque o cara representa os interesses de uma classe, da burguesia. Né? Então representa um projeto. Né? E qual que é o nosso projeto? É acreditar que a senzala vai dormir abraçada com a burguesia na Casa Grande? Não vai. Não. Jamais. É acreditar em duende, enquanto está carochinho. Então é isso. Né? Juliana, a questão das leituras de quarentena. Lá vai eu para a gente, professor. Quais são as suas leituras de quarentena? Uma das leituras da quarentena que eu refiz a leitura é o livro do professor José Luiz Sanfeliz, que foi meu orientador no doutorado, sobre a pesquisa sobre a UNE. Né? Muito importante, muito interessante. Eu fiz uma releitura e cada vez que a gente lê, a gente aprende mais, né? Sobre o regime militar, sobre o movimento estudantil naquele período. Então, foi uma leitura prazerosa e eu indico para todos. É um livro que foi publicado pela editora Alínia. Tá? Um outro livro, eu até vou mostrar aqui, dá para ver aí? Não, professor, coloca mais para cá, assim. Para cá. Não, isso, aí. Mais um pouquinho para cá. Tá. Ótimo. É o livro do Ricardo Antunes, O Continente do Labor, importantíssimo, né, para a gente entender as questões mais atuais do capitalismo, das mudanças, das metamorfoses no mundo do trabalho. Né? Eu já falei do livro do Sanfeliz, que é importante também, gente. Né? Um outro livro, né, que eu já havia e estou lendo novamente, é do Roberto Eloane, tá aí, Modelos de Gestão e Educação, é publicado pela Cortez, é um ótimo livro para entender essas questões, né, do gerencialismo, né, do Taylorismo, de todas essas questões que estão presentes na sociedade, das mudanças na sociedade. Um outro livro, para a gente entender, eu estou muito preocupado em entender a questão atual das mudanças no mundo do trabalho, as metamorfoses no mundo do trabalho, toda essa destruição que está ocorrendo na atualidade. Tem um outro livro que é do Giovanni Alves, né, sociólogo da Unesp de Marília, que é a Dimensões da Precarização do Trabalho, do Giovanni Alves. Importante. Né? Esse eu já li, estou fazendo a releitura novamente para... Né, isso é importante. E outro livro, gente, é A Classe Trabalhadora, né, do Marcelo Badaró. É um lançamento recente pela Boitempo. Também é um ótimo livro sobre a questão da classe trabalhadora, de Marx ao nosso tempo, né, para a gente entender todo esse emaranhado de mudança e essas implicações. E aí a gente vai ver que a situação já vem em mudança há um bom tempo. Nós que estávamos em berço esplêndido e não vimos esse movimento que estava ocorrendo. Né? Ouvíamos e estávamos acomodados. Né? E o outro livro, que é um livro que até para esse debate de hoje, essa discussão de hoje, né, a Pedagogia Histórico-Crítica, né, é outro lançamento, Temerval Saviani, 40º ano, novas aproximações. Né?
que é muito interessante daqui para a gente entender essa questão da educação hoje. É isso, né? As minhas leituras, por enquanto, são essas, tá? Professor, só tenho a agradecer a sua presença virtual aqui hoje. Vida longa ao seu trabalho, à sua militância, que é tão bonita. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a todos que acompanharam a gente aí. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado Obrigada, pelo convite. professor. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigadão. Valeu. Um abraço. Vamos terminando, então, o TCN Reverso de hoje com as palavras de Antônio Gramsci. Instruí-vos, porque teremos necessidade de toda a nossa inteligência. Agitai-vos, porque teremos necessidade de todo o nosso entusiasmo. Organizai-vos, porque teremos necessidade de toda a nossa força. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!